Que seja abençoado esse momento, como alferes que sou de Deus, servo de Deus, e me disponho a ser um atalaia no muro de cada família cristã para cuidar, para vigiar, para olhar as investidas que ela vem sofrendo. Eu peço licença ao Espírito Santo, a Jesus Cristo, para poder começar a dizer aos senhores, às senhoras, as palavras que preparei com o auxílio dos pastores que hoje andam comigo em todo o Brasil, pastor Joel Serra, da minha igreja Assembleia de Deus em São Cristóvão, que é o meu discipulador, que eu gostaria que vocês conhecessem, e o pastor Gamonal, que é da Igreja Quadrangular de Juiz de Fora, meu amigo querido, meu direto amigo, meu especial amigo. Padre Kelman, um amigo especial, um amigo querido, ele e o pastor Lino Greco. Cadê o pastor Lino Greco, que eu não vejo aqui? Pastor Lino Greco. Escreveram, me ajudaram a escrever aquele programa cristão que será executado pelo nosso partido. Ele foi escrito a 4 mãos. E saibam do peso da mão do padre Kelman e do pastor Lino Greco na elaboração daquele documento cristão. O PTB hoje é um partido cristão, conservador e de direita. Glória a Deus. Diz a palavra em Gênesis, sei que isso aqui é difícil, é igual o álcool do nosso pastor. A palavra em Gênesis 12, 3, Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Amém. Essa missão que nosso Pai, lá no princípio, lá em Gênesis, no nosso começo, deu a Abrão, de cuidar das famílias, que serão abençoadas na terra a partir dele, por sucessão espiritual, por sucessão hereditária, é hoje, pastor Davá, de todos nós. Por isso Deus nos levantou, quando nós descobrimos essa ameaça grave que há a família cristã, de formação judaico-cristã no Brasil, como a pátria do Evangelho, a maior nação cristã das Américas, tirando os Estados Unidos da América Latina. A investida é muito forte. Eu fui deputado federal por 6 mandatos consecutivos, 24 anos. No PTB, pelo PTB. Eu vi de tudo na Câmara, participei de muitas coisas, mas eu nunca tinha assistido, e testemunho isso agora, uma investida tão brutal, tão bestial, tão desarrazoada, tão perversa, tão satanista, contra a família de Deus, como nós estamos vendo no presente. E isso tudo se explica pela ambição de homens e a cumplicidade de gente corrupta, que eu ouvi das vozes pastorais que me antecederam, vozes cristãs, autoridades da palavra,
que é compromisso dessa casa, dessa igreja, da FEB, da Frente Evangélica Brasileira, enfrentar. Frente Evangélica Brasileira, FEB. Frente Evangélica Brasileira, FEB. Frente Evangélica Brasileira, FEB. Força Expedicionária Brasileira. Daqui se levantam, daqui se põem de pé os combatentes de Deus, os guerreiros de Deus, os guerreiros da família, os guerreiros da pátria, que eu sei, pelo que ouvi hoje no almoço, que eu sei pelo que testemunhei das pessoas que me antecederam, das palavras que eu ouvi. Não faltará combate deste valente povo contra o ateísmo, contra o hedonismo, contra a imoralidade, contra o aborto, contra o marketing do gaysismo, a erotização das mulheres, o apassivamento dos homens, o abuso dos nossos pequeninos, dos nossos menores, a erotização, a liberação da droga que faz do homem um escravo. Eu que estive recentemente reunido no Uruguai, com a Frente Evangélica do Uruguai, senadores evangélicos e deputados, para mostrar como é que nós estamos construindo um partido evangélico, um partido ligado a Deus, dentro dos princípios cristãos, aqui no Brasil, e vi o povo na rua. O Mujica, que era herói, uma espécie de Lula, mas não tão corrupto, mas igualmente imoral, liberou, no início, a maconha medicinal, que é o debate que se trava hoje no Congresso Nacional. Essa é a pauta dessa semana. Isso avançou para o uso recreativo, porque a Suprema Corte do Uruguai entendeu que o que era medicinal podia ser recreativo. Quem anda nas ruas de Montevidéu, e eu conheço Montevidéu, porque já fui várias vezes, eu era da bancada do Mercosul, já fui várias vezes no passado a Montevidéu. Hoje o povo anda na rua assim, meu irmão, paz e amor, meu irmão, paz e amor. Um povo apassivado, dominado pela maconha. A maconha é o primeiro degrau da cocaína. A maconha é a maior responsável, pela esquizofrenia no mundo. O uso medicinal, ninguém discute. A quem precisa, mas uso recreativo para transformar o povo em dependente da droga e no futuro esquizofrênico. E é isso que nós temos visto no agenda da esquerda contra a família brasileira. Nós saudamos aqui efusivamente o presidente Bolsonaro, e eu testemunho por ele, homem honrado, correto, digno, cristão, idealista, honesto, não rouba e não deixa roubar. Pensem um pouco. Quem é o eleitor do Bolsonaro? A dona de casa, o chefe de família, os pastores, os evangélicos, os cristãos, os homens que produzem, os empresários, os padres ortodoxos, todos, os professores que creem, como o professor Nelson, Antônio, que me antecedeu, esses votam no Bolsonaro. Quem tem amor à pátria,
a Deus, a família, a vida desde a concepção até a sua extinção nacional. Quem é contra o uso da droga, quem é contra o gaysismo, esse marketing, eu não sou contra o gay. Até na família tem o gay. Mas o respeito é uma opção que ele fez já maduro e a gente respeita. Não há ódio ao pecador, mas sou contra o marketing desse gaysismo que na minha época de menino não existia. Essa destruição dos valores que hoje nós vivemos. Do outro lado, o eleitor da esquerda, do Lula, que está voltando, por incrível que pareça, ele está voltando com a cumplicidade dos ministros que ele nomeou para o Supremo Tribunal Federal. É uma coisa da pior qualidade. Quem vota no Lula? Todo pedófilo, Lula. Todo estuprador, Lula. Todo assassino, Lula. Todo viciado em drogas, Lula. Todo corrupto, Lula. Quem festejou a anulação da Lava Jato foram os presos nos presidiários. É o vício contra a virtude. Essa é a luta que nós vamos travar, em nome de Deus, por seu Filho Jesus, com as bênçãos e a condução do Espírito Santo. É o vício de um lado, a virtude do outro. Essa luta, ela não é a luta da carne e sangue, apenas. É uma luta espiritual, ela está sendo travada no espaço. Porque é uma investida tão poderosa que a gente se assusta com ela. As novelas da Globo, o que promovem. O chefe de família que é heterossexual, que ama uma mulher heterossexual, que tem uma família cristã que faz filhos para a garantia demográfica do país. Demografia é segurança nacional. Crescer em população é segurança nacional. Esse é combatido. Mas o traficante que eles encarnam na favela, aquele que tem o comportamento sexual heterodoxo, que não é o comportamento de Deus, de Adão e Eva, esses são exaltados pela televisão. E outro dia, eu assisti a um programa de TV na Band, e o preletor do programa, indagado sobre Deus, o apresentador disse a ele assim: descreva Deus. Aí ele apontou para a câmera da TV assim, como está aquela ali no meio do corredor, falou: Deus é aquilo ali, a câmera de TV. Aí todo mundo parou e falou: ele tem a onisciência, o dom da ubiquidade e a onipresença. Tudo sabe, está em todos os lugares. De tudo participa e tudo informa. Deus é a camereta da TV. Eles querem substituir a força do Espírito, essa força que é nossa, que nós recebemos, esse sopro, esse bafejo de vida que Deus nos deu pelas cameretas de televisão. Eles pensam que são mais do que Deus. Eles pensam isso. Eles creem que são mais do que Deus. A nossa luta é para proteger a igreja. Pastor Navarro disse: não está aqui
como presidente do PTB, não estou. Eu não comecei essa luta como presidente do PTB, porque, como o senhor disse, essa reunião é multicongressional e essa luta é pluripartidária. É de todo partido que nele crê, que em nome dele age e que por seu filho constrói, aquele que edifica a igreja do Pai. É de todos que nele creem. Então não é do PTB apenas. O Dória peitou e disse que faria o carnaval. O Witzel no Rio peitou e disse que faria o carnaval. O Rui Costa e o netinho da vovó aqui em Salvador peitaram para fazer o carnaval. Eles já sabiam da doença. E para cá vieram os turistas já contaminados da China, da Itália, dos Estados Unidos, do mundo, trazendo para nós a doença. É doloso o gesto desses governadores, principalmente o do Dória. E o presidente teve as suas mãos atadas assim, presas. Chefe da nação, homem de Deus, homem honrado. A nação funciona dessa maneira: presidência da República, os estados no meio da pirâmide e a base. Artigo 1º da Constituição Federal. São fundamentos da República. A união indissolúvel dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e do governo e da União Federal. O que fez o Supremo Tribunal Federal, nomeado pelo PT? Pastor Navarro chamava o PT de Partido das Trevas. PT, Partido das Trevas. O partido. O que fez esse Supremo nomeado pela dona Dilma e pelo seu Lula? O Sistema Único de Saúde, que eu ajudei a regulamentar, porque fui presidente por 4 anos consecutivos, 4 anos consecutivos, eu fui presidente da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. Eu presidi o fazimento de todas as legislações infraconstitucionais a partir de 88, o Sistema Único de Saúde, plano de custeio da Previdência Social, plano de benefícios da Previdência Social, a planta de sangue e hemoderivados, tudo isso, a nova lei de assistência social para remunerar os deficientes físicos que não possam trabalhar. Tudo isso, quem presidiu essa legislação fui eu. O comando é piramidal. Quem estabelece a política de saúde é o presidente da República. Depois, os conselhos estaduais de saúde com o governador e a execução da ponta com os municípios. Isso é República Federativa do Brasil. Está lá no artigo 1º, fundamento do Estado brasileiro, o Estado federativo. Aí vem os ministros do Supremo, aquele tal de Alexandre Moraes, o seu Xandão, maridão da dona Vivi, expede uma ordem a pedido do PSOL, partido de esquerda, do PT, do PDT, do PSB, dizendo que o presidente não poderia gerenciar os protocolos de tratamento da doença e que o presidente da República não poderia discutir a política de isolamento social, o lockdown. Eles pegaram uma crise sanitária e rebaixaram o presidente ao nível dos prefeitos. Ele está aqui na ponta, eles fizeram isso com ele. Ele é menor que os governadores,
na área de saúde, nessa pandemia, e na economia. Porque se o prefeito pode, aqui eu sei que o prefeito não está fazendo, mas no estado do Rio, em São Paulo, os governadores, em Minas também não, mas em Belo Horizonte, o prefeito de Belo Horizonte está fazendo. O estado não, porque o Zema liberou. Se o prefeito fecha o restaurante, fecha o hotel, fecha o comércio, fecha a escola, fecha a igreja, paralisa a economia, eles tiraram do presidente da República, meu pastor, a gerência da economia do Brasil. Eles vilipendiaram os fundamentos do artigo 1º da Constituição, que fala em dignidade do trabalho, o direito de trabalhar. Eles proibiram o trabalho. Que fala em livre iniciativa, eles fecharam as empresas. Que fala em Estado federativo do Brasil, eles transformaram o Brasil num Estado confederado, a ponto dos governadores, como o seu Dória fez em São Paulo, o seu Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, o prefeito Eduardo Paes fez no Rio de Janeiro, o Covas, Bruno Covas fez em São Paulo, não tenho nada contra ele, para ele oro o Salmo 109. Eu oro o Salmo 109. Depois os senhores confiram como eu desejo bem a ele no Salmo 109. Esses homens paralisaram a economia do país contra o presidente da República. O que eles refletiram? A política e a economia, e fundamentalmente saúde. Vamos quebrar as duas pernas do governo. Na saúde e na economia. E o golpe por baixo está sendo dado. Quando o pessoal diz assim, se o presidente apelar para o artigo 142 da Constituição é golpe, é contra-golpe, porque o golpe está dado. Eles tomaram a universidade, aqui não, mas no meu estado fecharam a igreja. Eu fiz até um kit anti-Satanás lá. Deu uma zebra danada, eu estou processado no Brasil inteiro. Mandei pegar o Satanás de pau. Falei, a hora que o Satanás chegar aqui, pega um, rende o Satanás. Todo mundo de balaclava, para não sentir o cheiro do Satanás, nem as doenças que ele tem. Pega uma perna de machado, ou uma perna de enxada. A minha casa lá na região que é pobrinha, encheu de pastor. Doutor Roberto, como é que eu faço? Eu digo, deixa que eu resolvo. Aí, e volta, comprei nas lojas de material de construção, perna de machado e cabo de enxada para todo mundo. E o Satanás não teve coragem de fechar as igrejas, não. Não foi lá, não. O Satanás não foi lá, não. Porque sabia, ou é água benta ou é o chicote que o lombo esquenta. O pau ia cantar neles. Aí eles falavam, não entra, não. Mas estou processado em Juiz de Fora. Juiz de Fora é a terra do Gamonal. Estou lá processada, a prefeita é do PT. E eu disse aos comerciantes, no desespero, ela agiu com tamanha agressividade, a dona Margarida, que 7 horas ela mandava os ônibus serem recolhidos. E o povo não podia voltar para casa. E a Guarda Municipal violando os direitos e garantias individuais, batendo no povo, fechando à força o comércio. O comerciante abria, a guarda ia lá, fechava. Se ele resistisse, ele apanhava. Era algemado, tratado como um bandido por exercer o sublime e sagrado direito ao trabalho que Deus estabeleceu para nós aqui na Bíblia. É um direito sagrado que nós temos, que é o direito de trabalhar. Comerás o pão com o teu suor, com o suor do teu rosto. É digno não
ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o trabalhador do seu salário. E o governo interveio, impediu o trabalho. Aí, Juiz de Fora, eu fiz uma live com os vereadores na Câmara de Vereadores. O que é que nós vamos fazer? Eu digo, está faltando um pouco de virilidade. Vocês estão apassivados. Estão apassivados. Fechem a rua quando entrar o carro do Satanás. Fecha para a direita, fecha para a esquerda. É mole. É só botar 3 pneus assim, óleo diesel, gasolina em cima, rega, uma buchinha, pum. Ele não vai para frente nem volta para trás. E impeçam deles fecharem o comércio. Impeçam. Eles não vão enfrentar 30 comerciantes, sendo 4. Se todos reagirem, não haverá essa humilhação, a lição vai ser dada. E aí estou processado em Juiz de Fora, o Ministério Público me denunciou, porque lá houve uns entreveros mais duros. E eu disse, esses caras que estão ameaçando vocês, que são comerciantes, que são os donos dos hotéis, dos bares, dos restaurantes, eles moram aí na cidade? Eles têm família aí na cidade? Eles têm filhos aí na cidade? Por que vocês não falam com a mulher deles? Ô Maria, olha o que o teu marido está fazendo. Ô Zezinho, olha o que o teu pai está fazendo. Eles não estão fazendo mal às famílias. Então as famílias deles têm que ser comunicadas do mal que o pai anda fazendo. E advertido, olha, avisa teu pai que vai dar problema. Ou eu não sei mais o que é ser viril. É esperar, nós vamos para a porta do quartel, como carpideira, chorar, ou como vivandeira, me socorre, soldado, e nós não sabemos reagir, nós, os filhos de Deus, os cristãos, que nunca tivemos medo. Fomos enterrados e crucificados de cabeça para baixo, despedaçados em jaulas e covas por leões, queimados no fogo vivos, por não abdicarmos da nossa fé. Hoje, nós só sabemos clamar na porta do quartel. E o que compete a nós fazer? Então eu vou deixar que ensinem na escola da minha netinha Aurora, que eu amo com toda a força, a filha do Betinho, do Roberto Jefferson Filho, meu amor, é a coisa mais linda. Ela esfrega o narizinho dela assim na ponta do meu. Então, aí faz assim no meu nariz, assim, eu vou deixar que digam lá na escola que ela não é mulher, que ela é um gênero. Eu vou deixar que lá na escola dela, que ela vá no banheiro baixar a calcinha num banheiro cheio de homem. Eu vou deixar que um professor diga que a pedofilia não é mais crime e que tem que sexualizar e erotizar a criança pequenina. Eu não vou chamar ninguém, que Deus me perdoe. Mas essa ação, eu já falei com o Betinho, você ainda é novo, tem uma trajetória de vida pela frente. O pai vai agir do jeito que ele sabe agir. Vai com a Bíblia na mão lá. Vai com a Bíblia na mão lá. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5,14. Eu moro numa cidadezinha pequenina, terra do meu amor. Hoje nós comemoramos 6 anos de casamento numa relação de 20 anos, mas que eu santifiquei dia 29 de maio de 2015. A mulher da minha vida, minha Ana, meu amor. E ela é de uma cidade pequititinha assim, tem 12 mil habitantes, chamada Comendador Levi Gasparian, pela BR-040 em direção a Minas Gerais, a terra do Gabonal, Juiz de Fora. É a última cidade do estado do Rio.
E a grande cidade, a cidade polo, eu já contei isso no almoço, mas contei para um grupo pequeno, porque despertei nesse dia para a importância da ação do evangélico, não do político. Não está aqui o político, está o irmão de vocês, o servo de Deus. Eu não estou fazendo proselitismo de partido. Não estou pedindo que filiem o PTB, que votem no PTB. Não, não é isso que eu quero de vocês. Nem a minha ambição é política. Não foi para isso que Deus me botou de pé. Passando pelo que passei, pelo vale das sombras, pelo vale da morte. Não é isso que eu vim fazer aqui. Seria pequenar a minha ação. Mas Três Rios é a cidade polo. Ali Sapucaia, Areal, São José do Vale do Rio Preto, a nossa cidade, Comendador Levi Gasparian, Mendes, Miguel Pereira, Partido Alferes, todo mundo vai fazer compra em Três Rios, que é o centro comercial. E tem um bom hospital, bons médicos, bons dentistas, boas farmácias. Então, eu que tomo um monte de comprimido por dia, porque tive um encurtamento grande no intestino, com as doenças que tive, que foi cortando, eu tenho que tomar remédio para segurar o movimento peristáltico, senão eu como igual passarinho, vou ali direto. Como? Vou ali. Então, eu tenho que tomar para frear. Eu tomo remédio para frear o movimento peristáltico. E não acha com facilidade. É o Creon. Eu tenho que ir lá na farmácia, a drogaria Pacheco e Três Rios comprar. Então, tem a Praça da Autonomia, a farmácia, o Bramil, que é o grande mercado, o Banco do Brasil, o Bradesco, e eu parei o carro do lado do supermercado. Fui na farmácia, isso no arrebol. 6h30 da noite, o sol começava a se esconder, era arrebol. Já nós estávamos na boca da noite. Aí vim, com remédio na mão, saí da farmácia, vi um movimento na praça, assim, um grupo de pessoas aglutinada em torno de um banco. Sobre o banco, uns 4 ou 5 jovens, fortões, bombados, cheios de testosterona, bração, 50 de bíceps, aqueles braços enormes. Moças bombadas também, coxudas, elas fazem aquele exercício, ficam com as coxas viris, parecem homens, virilizadas. E em cima do banco, com o megafone na mão, fazendo discurso. Aí eu, chamando a atenção do povo, fui lá escutar o discurso. Era um grupo da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, universidade pública. E universidade pública não havia na nossa cidade até 6 anos passados. Depois disso, houve a invasão de droga, de gaysismo, sodomistas, sapatistas, juntou tudo lá. Maconha, cocaína e comunismo, que é o que a universidade pública ensina, com o dinheiro do povo. Com o dinheiro do povo. Aí eu parei atrás daquele grupo de umas 60 pessoas, assim, fiquei escutando. Os garotos estavam defendendo a ideologia de gênero, que a mãe no ventre, você não pode decidir o sexo nem escolher o nome, não é um homem ou é uma mulher, é um gênero, que tem que aguardar, colocar um nome neutro na pessoa, Juraci, Darcy, um nome que termina em I ou em E, para que não se defina sexo, que isso é uma violência aos homossexuais. A cabeça dos caras, quer dizer, a minoria ditando norma para a maioria, a exceção ditando a regra. Aí eu parei e estou vendo aquilo. Aí, erotização dos pequeninos. Não é o pai e a mãe que tem que ditar a conduta sexual da criança, o comportamento. A criança, ela tem o grito do sexo, do prazer, são hedonistas. Com 5, 6 anos eles começam a se apalpar. Nessa hora, precisa que o adulto conduza o destino da criança. Ensine a criança
a ter o prazer sexual. A criança vai ter o prazer sexual sem trauma, vai ser um prazer que vai fazer com que ela sinta felicidade, sem trauma, porque pode ser que mais tarde ela tenha um parceiro que a brutalize e ela fique traumatizada. Assim, uma pessoa adulta vai conduzir aquela criança ao caminho do prazer sexual. Nessa hora, um pastor pobrinho, magrinho, piquititinho, de uns 80 anos de idade, com uma roupinha dessa de roça, calça de algodão grosso, bege clarinha, um paletó marrom escuro. O que me chamou a atenção, esses bolsos envelopes dele estavam assim, lotado. Eu vi ele por trás, os bolsos cheios, uma gravata, igual essa credencial aqui. O nó não era em cima do cinto, assim, como vocês estão usando, a ponta da gravata em cima do cinto. A ponta da gravata, dessa grossura, aquelas gravatas velhas, passadas, em cima do coração dele, assim, era um escudo, era um broquel. Sapatinho poeirento, quer dizer, ele devia ser de alguma vila lá de Três Rios, Vila Isabel, Caixa d'Água, algum bairro pobrinho, de uma igreja pobrinha. E na mão, o livro santo, o nosso evangelho. De repente eu só ouço aquele brado quando eles falam isso. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Fora, Satanás. Magrinho, velhinho, cabecinha branca. Fora, Satanás, fora, Satanás. Vocês do povo, com esse olhar exaltado, cobiçoso, com esse olhar endemoniado de desejo, pensando na criancinha que vão abusar, eu os condeno, em nome de Jesus, ao enxofre, ao fogo, para o inferno, Satanás. Aí o povo, quando ouviu aquilo, a coragem não é muita, né? Aí começou todo mundo a sair, todo mundo saindo. Aí ficaram em cima do banco os fortões. Falei, eles vão querer bater no pastor, porque o pastor acabou com a festa deles. Aí eu vi devagarinho, fiquei em pé igual um arcanjo, vamos falar assim, um arcanjo. Fiquei em pé atrás dele como um arcanjo, cuidando dele. Falei, se vier tocar um fio de cabelo do pastor, eu vou acender aqui um foguetório nessa praça. Acender essa praça aqui, vou fazer um foguetório. Ainda não sou tão cristão assim não, estou chegando. Prometo, professor Navarro, que vou melhorar muito ainda. Hein, Padre Kelmo? Vou melhorar. Meu discipulador, eu estou melhorando. Você viu aquele dia, eu com aquela raiva lá, o nosso pastor não juntou a gente, rezou, minha raiva não baixou 50%? Então tá bom. Aí eu cheguei e fiquei em pé atrás dele. Chegou o arcanjo Miguel, já de espada, pronta para sair da bainha, né? Olhando aquilo. Aí, aqueles valentões que estavam falando em abusar de criancinha, pegaram a tralheira, meteram na mala do carro e eu não precisei agir. A autoridade veio toda daqui, ó. O pastor imbuído, cheio do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, pôs para correr toda aquela turma, e de repente soprou um vento assim, que era o hálito de Deus na praça. Soprou um vento assim. Aí ele virou, deu de cara comigo e falou, oi, doutor Roberto Jé. Falei, boa noite, pastor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Aí ele seguiu a vida dele e eu fui embora para minha casa. Despertei. Deus esclareceu para mim o caminho. Não é o político que enfrenta o satanismo.
fosse o vereador da cidade, não teria feito. Não teria feito se fosse o deputado da cidade. Não teria. A cidade tem 2. Com medo de ser chamado de homofóbico, ou terraplanista, ou negacionista. Os caras têm medo disso. Nós não temos. Que eu escrevo lá no Twitter. O Dória tem que ler Romanos 1, 10, 24, para ver o caráter dele retratado lá. Eu escrevo lá. O Dudu Milkshake, governador do Rio Grande do Sul, tem que ler Romanos 1, 10, 24, que o caráter dele está retratado lá. Está lotado dessa gente no governo. Está lotado, está lotado, está lotado. O Eduardo Paes tem que ler também, porque está lotado. É uma coisa impressionante. O vice que morreu em São Paulo tinha que ler também. O vice... os secretários de Estado ali, 60% são, é um negócio assim impressionante, como no Supremo. Tem os ministros de rabo preso e os ministros que são mais soltos. E essa gente quer a destruição do sagrado, quer a destruição da família, e o político não enfrenta. Eu vejo lá no Congresso Nacional, o desplante daquela deputada do PCdoB do Rio Grande do Sul, a Emanuela Dávila, aquilo é um desplante. Ela assomar a tribuna com a proposta de mudança do Código Civil para permitir o casamento incestuoso. Ela apresentou isso na tribuna. Pai pode casar com a filha, a mãe pode casar com o filho, o irmão com a irmã. Ela teve o desplante de apresentar isso na tribuna. Não tinha ninguém que balançasse uma Bíblia para dizer: eu te repreendo em nome de Jesus, fora Satanás. Era só fazer isso. E ela caía de lá. Porque ela diz no Rio Grande do Sul que é cristã comunista. Esse troço eu não conheço, cristão comunista. Como não tem judeu nazista, essas coisas não existem, são incompatíveis. A água não mistura com azeite. Mas faltou a representação do pastor, a voz do pastor. Aí eu cheguei em casa, vim na minha Bíblia, abri Juízes, Gideão, com 300 homens, vence os midianitas. E entendi que nós temos que eleger para o Congresso Nacional em qualquer partido. No meu também, porque o meu está sendo construído assim. Quem é contra eu expulso. Eu sou um democrata que traz o cavalo na rédea. Muita democracia é anarquia, pastor. É bagunça. A boa democracia é aquela que Deus nos ensina. Deus é um democrata de pulso firme. Quem não observa a lei tem a morte espiritual. Então nós temos que eleger 300 deputados, a maioria. Nos evangélicos, está aqui o padre Kelman, ele é um padre da igreja ortodoxa. A igreja romana, acompliciada com isso está. Porque ela é globalista. A formação, a constituição gerencial, administrativa, política da igreja romana é de Roma para cá. Então ela já é global. Na missa católica, eu que ia, sem menosprezo, eu que ia papai católico até morrer. Vovô Ibrahim, meu padrinho, veio fugido do Líbano com a família, porque os muçulmanos estavam matando os cristãos, ele católico ou cristão. Então eu fui batizado por vovô Ibrahim. Jefferson é o meu nome escolhido pelo vovô Ibrahim.
Por que vovô Ibrahim botou Jefferson, o terceiro presidente americano? Porque foi o homem que combateu os piratas muçulmanos berberes. Ele leu o Corão e disse: isso aqui não é uma religião, isso aqui é um brado de guerra, isso é um manual de guerra. Nem Adams, nem Washington tinham feito a marinha, e Jefferson fez a marinha de guerra, tanto que o hino da marinha de guerra americana fala do desembarque em Trípoli, porque os piratas berberes sequestravam as famílias no Mar do Caribe e levavam para a costa norte da África. E exigiam milionárias indenizações do governo americano para soltar as famílias. No governo de Adams, que foi o segundo, chegou a 25% o preço das indenizações que o Tesouro americano pagou a esses piratas muçulmanos. O que fez Jefferson, que já conhecia, fez a marinha de guerra e acabou com aquela festa. E meu avô, que teve os irmãos mais velhos assassinados lá, era fã de Jefferson, porque ele tinha essa compreensão do que em 1803, 1804, os muçulmanos já faziam por uma religião agressiva, violenta, dominadora, impositiva e autoritária. Então o vovô me botou o nome de Roberto, o nome de papai, Jefferson. Um dia ele me disse: meu neto, você sabe por que você chama Jefferson? Eu falei: não. E ele me contou. Aí eu vim ver Gideão aqui. 32 mil. 7:3. Juízes 7:3. Quem for covarde e medroso, que volte e vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. 2/3 eram medrosos. Os políticos que não são homens de Deus, que não são evangélicos, que não creem em Deus, que não frequentam a casa de Deus, que não têm essa orientação de Deus, do pastor, que não creem no Espírito Santo, que não se ajoelham perante Deus, não têm coragem, eles são covardes, eles temem enfrentar os medianitas, comunistas, hedonistas, os homens do prazer. O cristão enfrenta. Por isso eu acordei e Deus esclareceu para mim o caminho. Despertar na igreja, entre os evangélicos, não para mim. Eu invoco o testemunho do Gamonal e do Joel Serra. Eu não peço para mim. Não sei nem se sou candidato. Eu quero fazer, estou conseguindo construir o maior partido cristão. Esse é o legado que eu quero deixar. Cristão e conservador, em nome da família, em nome de Deus e em nome da pátria. Não tenho ambição pessoal política, mesmo porque fui absolvido, passei pela prisão, paguei as contas com a justiça dos erros que cometi. Com Deus, eu tive a contrição pela sequência de doenças graves que tive. 26 internações, 5 cirurgias de câncer, quimioterapia, iodoterapia, e aquela santa ali do meu lado. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Quando, na última cirurgia que eu fui fazer, das 5, abri de novo para arrumar isso, eu estava tendo infecções seguidas de fígado, chamado colangite, por refluxo da bile, porque eu fui muito mexido, então a bile não tinha mais o esfíncter de Oddi, que impede o refluxo da bile para o fígado. Então, a posição que ficou, a ligação do canal que eles fizeram, o intestino, fazia com que a bile tocasse o bolo digestivo, voltasse para o fígado, e xerixe acolhe. O troço mais vagabundo do mundo. Xerixe acolhe, xerixe acolhe, xerixe acolhe. 26 vezes eu tive essa internação. 2 viraram hepatite, 4 septicemia.
E eu vou contar uma coisa para vocês aqui, como é que Deus age na vida da gente. Numa dessas septicemia que eu tive, que eu já estava desidratado, pressão 3/2, já estava convergindo, eu ia morrer. Essa gritando, orando, clamando a Deus, o Gustavo, que é o advogado nosso do PTB, me meteu no carro, tocou para o hospital em Brasília. Eu cheguei, me amarraram numa maca de cabeça para baixo assim, pastor. Eu com os pés para cima, e um em cada meu braço, um médico em cada braço, espremendo soro, espremendo na veia. E o cara metia o pau no Botafogo. Eu sou da Estrela Solitária, mas da boa época, né? Mané Garrincha, Roberto, Chaizinho, Zagallo. Agora, o Botafogo acabou. E eles batiam no Botafogo, eu ia, vinha, não dava muita confiança. Ele não dava bola. Que negócio de Botafogo, rapaz, para com esse troço. Aí, de repente, ele falou assim: Roberto Jefferson, aí, doutor, você fez muito mal ao Zé Dirceu, ele é muito melhor que você. Aí eu abri o olho assim. Falei, como? Falei, você fez uma injustiça com um homem justo. O Zé Dirceu é muito melhor que eu. Eu falei, o que tu está falando? Ele falou, o Zé Dirceu é melhor que você. Você não podia ter feito isso com o Zé Dirceu. Eu digo, o amor, me tira da mão desse, que ele vai me matar. Aquela mãe dele, me tira daqui, amor. E ele, tu fez isso com o Zé Dirceu. E eu gritando para minha mulher me socorrer. Aí a pressão, 5/4, 7/4, 8/6, até que chegou. Ai, meu Deus do céu. Até que a pressão chegou. Chegou a 10/7, estabilizou e me meteram no CTI. No dia seguinte ele foi lá, eu falei, petista que não. Ele falou, Roberto, sou petista nada, rapaz, tu estava morrendo, se eu não faço isso, você ia apagar, eu não podia te deixar chocar, você ia chocar. A pressão estava convergente na mínima. Mas agradece ao Zé Dirceu, depois tu compra uma vela do tamanho dele e acende para ele, porque ele te ajudou a salvar. Eu ri, eu falei, como é que Deus faz as coisas, né? Eu tenho que rir disso. Ai, meu Deus do céu. Mas eu despertei, Deus me mostrou o caminho, e nós estamos vivendo o pré-momento que foi o momento da Revolução Francesa em 1789. A mesma coisa. A vida nada se cria, tudo se repete. E a bomba demográfica, a nação cresce assim. O homem com a mulher fazem o país crescer, o filho, crescei e multiplicai-vos. Mas uma relação com afeto, com amor, abençoada por Deus, ética, moral. E a França estava vivendo um momento de imoralidade em 1780, 1782, 83, era uma orgia sexual, por influência do Marquês de Sade, que dá origem à palavra sadismo de hoje, o sadomasoquismo. Ele, com sífilis, foi afetado no cérebro, foi para um hospício. E no hospício ele fazia as peças teatrais. Esse macaquinho que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez, que o Lula ficou todo deleitado, vendo? Todos nus, um com o dedo no rabo do outro, pelados, que chamaram de macaquinho, é lá de Sade, é de 1782, 1783, a corte se escondia e ia para o hospício para ver aquela orgia que ele promovia, brutalizava as mulheres, as que estavam lá doentes no hospício, ele algemava, ele amarrava, ele batia e dizia, o prazer é só meu, as outras pessoas são objeto. Essa vida hedonista do prazer, até o canibalismo ele defendeu, relação incestuosa ele defendeu, tudo que desse prazer, ele defendia
naqueles espasmos de loucura, dentro do hospício dos momentos que antecederam a Revolução Francesa e a corte toda metida dentro do hospício assistindo aquilo. Igual, tal lá no passado como cá, nas universidades públicas hoje no presente, dentro desse gramichismo ou fabianismo, como os senhores queiram chamar. Se os senhores quiserem dar um nome mais elegante em inglês, é o fabiano, que é o comunista cor-de-rosa que destrói, solapa a sociedade por debaixo. É o Fernando Henrique, é o Eduardo Leite, é o Dória em São Paulo, a turma de Tucano. Ou é gramicista, que foi o filósofo italiano, que depois da Primeira Guerra Mundial, ele escreveu esse tratado de fazer a revolução sem derramamento de sangue, mas desconstruindo a família cristã, atacando a Deus, fazendo essas coisas. Deus é gay, Maria é prostituta, os apóstolos são gays. Isso é que eles têm feito no carnaval. O demônio arrasta Cristo a chicote na avenida. Foi no ano da pandemia. Foi no ano da pandemia, 2019. É isso que eles têm promovido. Lá no Rio, tem o Museu do Futuro, que o César Maia fez, gastou uma fortuna, feito por um francês, planta do arquiteto francês, o cara pagou a grana. E o dia que vocês forem, não leve os pequeninos. Não levem. Vão visitar o Museu do Futuro no Rio de Janeiro. Tem uma sala que chama Família do Terceiro Milênio. Homem com homem, isso aí é banal. Mulher com mulher, isso também já é banal. Mulher com jumento. Homem com cabrita. Homem com égua. Tanto em telas como em esculturas. Família do terceiro milênio. O casamento animal. Não é mais agora homossexual só, não. É animal. Passou a ser a família do terceiro milênio. Está lá no museu. Essa é a arte que eles querem exibir para desconstruir a família cristã. E isso está desensibilizando, inclusive, alguns pais, perdendo, vendo a Globo, a novela da Globo, essa cantilena hoje, que já está nas escolas básicas e fundamentais, essa cantilena que está na universidade pública. Tem pai e mãe que leva a filha para ver o homem nu no palco, lá no Museu de Belas Artes no Rio, os homens nus, e as meninas de 6, 8, 10 anos indo lá palpar o cara com o pai e a mãe. Isso o que é? A dessensibilização moral, ética da família, que já está acontecendo. Vai lá, a menina toca a genitália daquele artista. Artista de quê? Em nome de quê? Quem acha esse homem? Deus! Em nome de quem? A minha vontade é chegar lá com uma... Vai chegar a hora que nós vamos ter que fazer. Se ninguém faz, nós faremos. A Revolução Francesa foi feita pela classe média que eles querem atacar. Como é que nasceu? Liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, os burocratas, os advogados públicos, os funcionários públicos ofendidos com aquele comportamento da corte e da monarquia. Liberté, liberdade. Socialismo. Os militares, uma base sólida de comerciantes daquela época, que tinham seus filhos colocados em funções de poder. Os comerciantes, os produtores, liberdade. E depois, fraternidade, os fratello, militar e padre. Porque a igreja estava sendo massacrada, só as propriedades desapropriadas, os padres sendo
assassinados, as freiras buriladas, violentadas. Era isso que acontecia naquela época na França, em 1780, no século XVIII. Quem fez a revolução? A classe média, que derrubou o feudalismo no mundo. Tem um livro, O Coração Valente, que eu adoro aquele filme, já vi umas 4 vezes, mostra isso na Escócia. O senhor feudal era dono até das mulheres da tribo onde ele reinava, e a primeira noite era dele. Mel Gibson, Braveheart, O Coração Valente, vi umas 20 vezes, aquele grito valente, que empolgou a nação, que levantou aquele povo, porque o líder é isso, é o homem que se levanta quando todos não conseguem ficar sentados, e o líder se levanta com a espada na mão e combate. Esse é o dever do líder. E foi assim na França. A liberdade deu início ao movimento liberal no século XIX, 100 anos depois, na Europa. Os Fratelli, a fraternidade, deu início ao movimento fascista na Europa, especialmente na Alemanha e na Itália. E igualdade, liberdade, igualdade, fraternidade. A igualdade ao movimento comunista 100 anos depois. Os burocratas querendo tomar o poder e abafar essa classe, chamada classe média, dos pequenos, médios empresários. Os homens que no Brasil são responsáveis por 80% da mão de obra de carteira assinada no país. Até 20 empregos por empresa, 80% das empresas são pequenas e médias, dão até 20 empregos. E eles querem esmagar, porque esse é o grito da liberdade. E é essa classe que pensa, que não aceita a ditadura da tirania, a ditadura comunista, a tirania da nova ordem mundial. Por isso eles querem esmagar, eles querem quebrar o comércio, eles querem abalar os princípios da república, não importa, em nome da ditadura sanitarista, não importa, mas eles querem partir, quebrar, querem destruir a igreja. Por quê? Isso aqui é uma fortaleza. Eu hoje estava ouvindo o professor Navarro dizendo assim: a igreja é o hospital para onde corre o aflito. Quando meu pai adoeceu, e eu era agarrado com o velho, agarrado, o maior orador que eu conheci, monstro sagrado, aprendi a falar com ele. Só que papai discursava em versos, trovas e cestilhas, fazia caco, um homem culto, lido, e ele falava em verso, ele ia fazendo o caco, uma trova sobre criança, sobre a família, uma cestilha, e lá ia ele fazendo esse discurso. Tinha uma voz mais grave que a minha, ele era baixo barítono, eu sou barítono. Eu falava: pai, eu não sou um orador ruim, não, mas você me impressiona, isso é fácil. Ele falou: meu filho, ou é fácil, ou é impossível. Porque ele não fazia o L, que a gente fazia impossível, parece que é U, ele fazia impossível. Manteiga, ele falava o manteiga. Meu pai era professor de português e matemática, velho bom, sustentou 9 filhos, nunca ouvi meu pai murmurar, nunca ouvi meu pai reclamar, nunca ouvi meu pai maldizer Deus, Jesus, nunca, sempre ali. De manhã 4 aulas, de tarde 4 aulas, de noite 4 aulas, e sustentou os 9 com dignidade, conduziu a família toda. Está aqui o Gamonal, amigo do Ricardo, meu irmão, todos somos formados. É aquele velho lá, e a minha mãe incansável, tadinha, está velhinha. Eu lembro daquelas pilhas de roupa, e ela ali passando. Antigamente eram os ferros grandes, pesados, não é esse moderno de hoje que sai vapor, não, eram aqueles ferros pesados. E minha mãe ali na madrugada, você ia levantar para fazer xixi, estava lá a mamãe passando roupa, ou fralda, né, 9 filhos,
Aí estica a fralda aqui, filho. Eu ajudava a mamãe a esticar para lá, esticar para cá, porque quando a fralda lava, ela encolhe, né? Então eu tinha que esticar a fralda e ela lá, passando a fralda. Eu fui criado assim. De noite, ela era católica. Ela sentava na cabeceira dos meninos, punha lá o Sagrado Coração, punha Nossa Senhora de Fátima e orava. A oração é dela, forte. A mesma coisa ela fazia com as meninas. Eu aprendi, eu nasci nesse lar. Fui criado com esses valores e com essas convicções. E nós não vamos entregar isso para qualquer malandro comunista em nome da China que chegue ao Brasil para oprimir, tirar a nossa liberdade, roubar o futuro de nossos pequeninos. Hedonistas, doentios, como era a época de Sade, isso tudo está voltando. O prazer acima de tudo, por quê? E eu estava buscando o fundamento, fui estudar, e aí junto com Joel Serra, com Gamonal, por quê? Por que precisa depravar? Primeiro, para desconstruir a família. Segundo, quem está vivendo uma vida de prazer imoral, bestial, solta, pode ser oprimido num salário que não reclama. O prazer. Ele tem o prazer como escopo, como objetivo, como meta, não a construção digna, legal, correta, cristã de uma família para que ele possa construir o futuro da sua família, da sua cidade e da humanidade. Por isso, essa bagunça sexual que nós estamos vendo aí, tudo é hedonismo, tudo é prazer, bebe por prazer. Eu quero ter liberdade. É proibido proibir, dizem hoje os estudantes das universidades do Brasil. Proibido proibir. Liberdade sexual para fazer isso. Deitar com o cachorro, deitar com o jumento, com a cabra, um com o outro com a mulher, é tiro para frente, é tiro para trás, isso que é liberdade. A verdadeira liberdade está em crer, poder acreditar na palavra de Deus e exercer esse credo. Essa é a liberdade que nós não prescindimos e que da qual não abrimos mão e que por ela verteremos o nosso sangue, e eles que não se enganem disso, não se enganem, não creiam ao contrário, não passarão. Nós somos 300, botando para correr um exército de 150 mil. Chofar na mão esquerda, a Bíblia na nossa mão direita, e nós vamos dizer a eles, em nome de Jesus, Satanás, nós te repreendemos, fora! Eu vou encerrar. Eu fui um pouquinho longe, tomei tempo demais dos senhores, mas não há lugar para covardes na vida. Deus disse isso a Gideão quando ele mandou selecionar os 300. Quem beber água na palma da mão em pé olhando o inimigo, esse separa, porque esse vai lutar do teu lado. Esse tem coragem, determinação. Não é incrédulo, ele crê no projeto. O incrédulo te enfraquece. O momento é dos corajosos. E os corajosos estão aqui. Estão ali. Eu não fui fazer esse discurso para partido político. Eu estou fazendo para os meus irmãos, os servos de Deus como eu. Eu sou um alferes. E nós somos os atalaias da família cristã. João, em Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra. Mas quanto aos medrosos, tímidos e aos incrédulos,
sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nessa nossa luta de cristãos, não há lugar para incrédulos, não há lugar para tímidos, e não há lugar para os covardes. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A Bahia é responsável por a nossa cultura judaico-cristã. Sob a cruz de Cristo nós crescemos, sob a cruz de Cristo essa nação floresceu. É aqui a virada, é na Bahia. Eu digo isso ao Bolsonaro. Bolsonaro, é a esquerda que está lá, o demônio que está lá. Vamos amarrar o demônio por 1000 anos, Bolsonaro. É lá que nós temos que ganhar, para ganhar no Nordeste e para ganhar no Brasil. Viva o Brasil! Força, vitória! Força, vitória! E a nossa força e vitória é Jesus! É Jesus! E é Jesus! Obrigado a vocês, meus irmãos. Gostaria de chamar Ana Lúcia aqui. Meu amor, minha vida. Gostaria de chamar minha esposa. Todos os coordenadores da coordenação executiva da Frente Evangélica Brasileira, com as suas respectivas esposas. Pastor, deixa eu só falar uma coisa para a Assembleia. Ela é evangélica. Ela abriu a porta para mim. Ela é da Assembleia. Quando eu estava desistindo, ela disse: joelho no chão, Salmo 30, clame a Deus. E eu levantei. Ela não me deixava bater, cair, sempre ali do meu lado. Ficar hospedada naquele hotel hospitalar samaritano 26 vezes. Eu ia para São Paulo, baixava o hospital. Eu ia para Brasília, baixava o hospital. E ela do meu lado. Vamos orar, clama a Deus, joelho no chão, meu amor. Ela me levantou e abriu a porta, como o Senhor abriu a porta lá. Ela abriu a porta da minha vida para a igreja e para Deus. E eu agradeço a ela por isso. Foi por amor. Foi por amor. Os coordenadores da coordenação executiva da Frente Evangélica Brasileira, todos aqui com as suas respectivas esposas. Gostaria que o pastor José estivesse aqui também, o bispo Augusto, representando aqui também o Conselho Consultivo, com a sua digníssima esposa, Geraldo Barros, com a sua digníssima esposa, Gesilda. O segundo pastor que eu conversei foi o pastor Antônio Deus. E o terceiro, o pastor José Santana. Naquela primeira reunião éramos 56. Agora somos centenas. No futuro breve, milhares. E eu pergunto, você está conosco? Você pode dar um brado de vitória? Você repete comigo 3 vezes. Unidos, venceremos o comunismo. Unidos, venceremos o comunismo. Unidos, venceremos o comunismo. Nós vamos levantar um clamor pela vida de vocês. Tentaram ceifar a sua vida na Avenida Paulista. Em outras oportunidades. Mas você está mais ainda fortalecido pelo El Shaddai, pelo Deus Todo-Poderoso. Ana também. Eu dou.
eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos, tudo na direção dada por Deus. Eu gostaria que o bispo Augusto se aproximasse. Queria falar alguma coisa antes? 30 segundos. Amados, quero ser breve. Em janeiro de 2013, na Igreja Batista da Lagoinha, Deus tomou uma profetisa chamada Cindy Jacobs. Muitos conhecem esse vídeo. Naquele vídeo ela dizia: estou dando uma segunda chance ao Brasil, vou quebrar o principado da corrupção no Brasil. Deus falava assim. E no final eu sugiro que você conheça esse vídeo, ele é curto, 7 minutos. Ela dizia assim: que se levantem os Joões Batistas, que se levantem os Joões Batistas, que se levantem os Joões Batistas. Você está presenciando hoje aqui o cumprimento de uma dessas profecias. Aqui está um João Batista que o Senhor levantou para esse momento no nosso Brasil. O bispo Augusto vai estar agora levantando um clamor juntamente conosco pela vida deste casal, pela vida deste guerreiro, nosso irmão em Cristo Jesus. Que ele continue sendo uma atalaia, usado por Deus de uma forma poderosa. Eu creio que Deus tem grandes coisas para a vida dele. Que Deus continue guardando ele, blindando ele, livrando ele de todo mal. E por favor, nas suas orações, orem pelo servo de Deus, pelos seus familiares, pelo presidente da República, pelos seus familiares. Ore também pelo nosso projeto, Frente Evangélica Brasileira, pelos coordenadores da Frente Evangélica Brasileira, por todos que Deus está levantando para nos ajudar neste projeto, que é um projeto de Deus. Amém? Você pode levantar suas mãos? Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, Pai, toma o teu filho e a tua filha em tuas mãos. O Senhor, meu Deus, começou, Pai, lá por caminhos tortuosos e foi endireitando para ele chegar onde ele chegou. Para que essa voz seja uma voz que clama no deserto. Uma voz ali dentro daquele congresso. Ó Deus, o líder desse partido no Brasil, que o Senhor, meu Deus, continue com essa ousadia que ele tem e essa coragem que ele tem de falar, Senhor, de todos como ele tem dito a verdade. Que o Senhor, meu Deus, dê revelações a ele, dê sonhos a ele. Ó Deus, vai guiando, vai guardando, livra. Coloca anjos, Senhor, em volta dele, dia e noite. Anjos poderosos, para que o Senhor, ó Deus, venha levantar não somente ele, mas um exército nesta nação. Um exército, Senhor, poderoso, de norte a sul. Uma juventude, Senhor, que tem vindo. Ó Deus, jovens, Pai, corajosos, que têm sido eleitos neste país, pela direita conservadora, e que o Senhor, meu Pai, abençoe o teu filho poderosamente, que ele possa estar em conexão, Senhor, com esta cidade, em conexão com o Nordeste, porque o Senhor tem colocado essa visão no coração dele. Ele tem dito ao presidente, ele é um homem que tem acesso ao presidente, e tem, ó Deus, comunicado ao presidente que se vencer no Nordeste, derruba os gigantes da nação. Espírito de Deus, continua revelando, continua guardando, leva, Senhor, a mensagem deste congresso para o presidente da República, por intermédio do teu filho. Leva, Pai, para que quando o convite ser feito, ele aceitar vir aqui em Feira de Santana, em Feira de Jesus, para que essa cidade, que é a São Paulo do Nordeste, venha a ser conhecida em todo o Brasil, como luta e liberdade para o povo de Deus nesta terra e para o Brasil nesta terra.
terra. E em nome de Jesus Cristo, leva homem, leva mulher, o nome de Jesus e o nome dessa terra adiante. Nos represente, porque Deus te trouxe aqui para isso. Em nome de Jesus Cristo, pode ir adiante, que Deus é contigo. Estes homens deixaram os seus compromissos, são empresários bem-sucedidos para nos ajudar no transporte do servo de Deus e de sua comitiva para nossa cidade de Feira. Estarão levando eles de volta. Eu não tenho palavras para agradecer a eles. Só peço que Deus os recompense. Pastor Jadson Limeira, por favor. Deus te tirou daquele hospital, hein? Para você estar aqui hoje. Você lembra daquela reunião nossa? Naquele quiosque? Eu não vou esquecer o que você me disse. Mais uma vez eu pergunto, quem vai estar conosco nesta caminhada vitoriosa? Ora por eles, para que Deus os abençoe, recompense. Deus me mostrou você naquele batismo. A gente olha para você, Ana, e sente o brilho do Nazareno em seu rosto. E você foi a pessoa que Deus usou para a vida deste guerreiro de Cristo Jesus. Pai Santo, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por tudo que aconteceu neste lugar. Te agradecer pela instrumentalidade dos teus filhos, Nelson, o pastor Antônio, Delson, pela vida do nosso irmão Jefferson. Muito obrigado. Pai, também te agradecemos pela vida desses amados irmãos que têm se disponibilizado, ó Deus, por toda a coordenação. Pai, em nome de Jesus, guarda-os, livra-os de todos os males, e que indo, ó Deus, a Salvador, retornem também debaixo da tua paz. Nós os abençoamos com todas as bênçãos dos céus. Pai, que seja o teu Espírito o guardador, o protetor dos teus filhos. Nós abençoamos cada vida neste lugar, abençoamos a nossa cidade e abençoamos a nossa nação com todas as bênçãos celestiais, com uma certeza: enquanto a tua mão estiver sobre ela, nada e ninguém a tomará, porque o Senhor é o Rei da nossa nação. Declaramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a todos vocês.